Olá você, chegando com mais uma edição do PB Desporto neste sábado, 16 de junho de 2022 e com os seguintes destaques. As 8 equipes definidas para o sorteio da próxima terça-feira das quartas de final da Copa do Brasil. Aqui na Europa, Cristiano Ronaldo, menosprezado por gigantes do continente europeu. Na opinião do PB Desporto, Jorge Moraes em Maceió, Alagoas e Antônio Manuel Góes do Rio de Janeiro irão analisar o Flamengo, que eliminou o Galo por 2-0 no Maracanã, considerado o melhor jogo da rodada, como também o Cruzeiro de Minas Gerais, líder absoluto na Série B e muito próximo de conquistar a vaga, o retorno à Série A do Brasileirão. Antes de mais nada, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Sem perder tempo, vamos direto à nossa opinião, mas lembrando, daqui a pouquinho teremos muito mais informações, notícias aqui da Europa, dentro dessa edição do PB Desporto. Jorge Moraes, o primeiro assunto que eu quero abordar contigo é sobre essa vitória do Flamengo. O Flamengo do Dorival Júnior fez uma partida excelente, considerado o melhor jogo dos jogos de volta, né, da oitavas de final da Copa do Brasil. Como é que você analisa essa partida aí, meu caro Moraes? Um abraço. Olá, Júnior, um forte abraço para você, um abraço para o Antônio Manuel e para todo mundo que está ligado aqui no PB Desporto. Sem dúvida nenhuma, a vitória do Flamengo diante da equipe do Atlético Mineiro foi uma vitória que você não pode questionar nada da competência do que foi montado pela comissão técnica, a disposição e a distribuição dos jogadores em campo. O time do Atlético Mineiro não viu nem a cor da bola no primeiro tempo, quando o Flamengo já poderia ter saído com a vitória muito mais tranquila, já poderia ter saído com 2-0 e 3 bolas na trave, para poder reforçar exatamente a qualidade e o melhor futebol do time do Flamengo diante do Atlético Mineiro. Perdeu o primeiro jogo por 2-1 lá em Belo Horizonte, mas não merecia perder. Era um placar igual, o empate de 2-2 ficaria de bom tamanho. E na volta, no inferno que ficou o Maracanã para receber esse jogo, o time do Flamengo foi dono absoluto do jogo, anulou o Hulk, fez com que o time do Atlético Mineiro pensasse em jogar somente no contra-ataque e terminou se dando mal, porque o Flamengo foi dono absoluto do jogo e conseguiu uma grande vitória, eliminando o time favorito para conquistar o título dessa Copa do Brasil. Então, não tem o que se questionar. A festa foi bonita. O Flamengo mereceu. O time do Flamengo foi tão superior que nem precisou fazer muito esforço para conseguir essa vitória e essa classificação. Repito, o placar foi até pequeno para o futebol apresentado pelo time do Flamengo, Júnior. Exatamente, Jorge Moraes. O Flamengo foi soberano nessa partida, teve uma atuação impecável, uma marcação para lá de eficiente, atacando desde o começo, aquela pressão em cima do Atlético que não conseguiu jogar, e o Hulk, muito bem marcado, talvez tenha feito a sua partida mais apagada. Ele não conseguiu fazer exatamente nada, então a vitória foi mais do que justa do Flamengo diante de um grande adversário que é o Atlético Mineiro. Para você no Rio, Antônio Manuel Góes, a sua opinião com relação a essa partida que foi o destaque dessa segunda mão das oitavas de final da Copa do Brasil. Júnior Moraes e comunidade do PB Desporto.
ao se sobrepor ao Atlético Mineiro por um gol de diferença nessa última quarta-feira 13, no, entre aspas, inferno do Maracanã, expressão provocativa carimbada por Gabigol, após a derrota de 2-1 no Mineirão nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Flamengo de Dorival Júnior, cujo trabalho chega a 40 e poucos dias no ninho do Urubu, não deixa de ser protagonista do futebol de resultados, distante da lógica de planejamento e pés no chão. Os imediatistas neodevotos do treinador, ora em terceira passagem pelo clube no espaço de uma década, entoam louvores à sua eficácia tático-estratégica, responsável pelo 7-1 contra o Tolima, passaporte às quartas de final da Libertadores em agosto, além dos 2-0 sobre o Galo de Minas, que garantiram vaga em idêntica etapa da Copa do Brasil. Dorival Júnior, 60 anos, é um cometido comunicador de frases bem pensadas e exímio articulador de vestiários, com expressivo histórico de confiabilidade dos profissionais que comandou vida afora, à exceção do controverso, paparicado e insubordinado menino Neymar, que o levou a ser demitido do Santos em 2010, apesar da conquista naquele ano da Copa do Brasil. Com efeito, à luz do disponível, festejado e em parte envelhecido elenco rubro-negro, Dorival fez da recuperação da autoestima dos jogadores o fator preponderante no reajuste das linhas que passaram por variadas mãos desde a saída de Jorge Jesus. Permito-me uma suposição, inversamente à lógica intolerante do tempo via de regra concedido aos treinadores do Brasil. E se Dorival Júnior, exitosamente chegado ao segundo lugar do Brasileirão de 2018, tivesse tocado seu trabalho em 2019, com o time de que dispôs Jorge Jesus, hein? A miopia dos novos dirigentes, liderados por Rodolfo Landim, emplacou o reativo Abel Braga em seu lugar, só reparada com a descoberta, por acaso, do mister português. Vou pelo caminho das hipóteses que, por direito de opinião, me cabe. O projeto de Dorival Júnior, tido agora como salvador da pátria, independente da vitoriosa contribuição do JJ, estaria hoje às vésperas de seu consecutivo 4º ano da implementação, como ocorre nas culturas mais avançadas do futebol. Todavia, vivemos no país de insanas improvisações e cobranças de resultados para ontem. Se não chegar a um título, seja qual for a competição, embora efusivamente festejado, depois do 7-1 no Tolima e dos 2-0 do Atlético Mineiro, que sem favor poderiam ser até 4-0, Dorival Júnior não emplacará 2023 do Flamengo, Antônio Júnior. É bem por aí, Antônio Manuel Góes. Basta você, apesar desse trabalho muito bom do Dorival Júnior no Flamengo, conseguiu ajustar algumas questões ali. A marcação que sempre foi, apesar do grande time do Flamengo em 2019, era um grande momento daquele time. Em 2020 também, mesmo com o Rogério Ceni, fez um bom trabalho, na minha opinião, e mesmo com o Renato, antes com o Domi, o Flamengo tinha um problema na marcação. Ele conseguiu resolver isso. O time está marcando muito bem, fez a marcação perfeita no Atlético Mineiro, a marcação do Hulk de forma especial. O Everton Ribeiro voltando a jogar muito bem, sendo decisivo, sem contar o Arrascaeta, enfim, o time todo sobe de produção a partir do momento que há ajustes, e a equipe com o talento que tem, mesmo jogadores criticados, jogadores mais veteranos, passaram a render, e o Flamengo tem tudo aí na mão do Dorival Júnior, como ele mesmo disse, ainda é cedo, é apenas um reinício de trabalho, porque essa equipe tem muito potencial para seguir jogando um ótimo futebol. Agora, a segunda assunto que eu quero abordar com vocês é a respeito do Cruzeiro, e mais uma vez contigo, Moraes, em Maceió, Alagoas, líder da Série B, muito próximo de retornar à Série A, e desde a chegada do Ronaldo, um clima muito mais favorável um dos grandes clubes de Minas Gerais, hein, Moraes? Olha, Júnior, não resta a menor dúvida
que o Cruzeiro vive uma nova fase no futebol brasileiro. E tudo isso a partir da chegada do Ronaldo Fenômeno para fazer parte da gestão como principal proprietário do clube do Cruzeiro. O dono investiu, disse até que estava fazendo aquilo para salvar o Cruzeiro e que não tinha grandes projetos para esse ano de 2022. Esse ano era para tentar salvar das dívidas o time do Cruzeiro. Em 2023 é que ia trabalhar no investimento maior dentro do futebol para que pudesse em 2023 conquistar a vaga de volta à Série A do futebol brasileiro em 2024. Mas o que a gente está vendo agora está dando tão certo para o Cruzeiro que eu não tenho a menor dúvida que hoje, liderando o Campeonato Brasileiro da Série B, o Cruzeiro deve chegar na reta final, dentro do G4 e garantindo assim a sua volta à elite do futebol aqui no Brasil já no ano de 2023, contrariando até o desejo do seu dono, o Ronaldo Fenômeno, que fez um time modesto, tirou jogadores com altos salários, não trouxe nenhum craque, não trouxe nada de diferenciado para atuar com a camisa do Cruzeiro, fez um time mediano, pensando em maiores investimentos no ano que vem, mas terminou tudo dando certo. Quando você faz a coisa com organização, com planejamento e sabendo aquilo que você está fazendo, coisa que muito diretor de futebol, muito diretor de clube não sabe fazer, termina dando certo, como está dando aí no time do Cruzeiro, Júnior. Mas a palavra, Jorge Moraes, é exatamente você ter paciência, porque é um trabalho passo a passo. Virou SAF, na cabeça do torcedor padrão, aquele que só pensa com emoção, né, com a paixão pelo clube dele, ele vê um clube agora ter um dono, né, com investimento, ainda que passo a passo, já considerar que o time dele agora é o maior, que vai ganhar tudo, né? O Botafogo é um exemplo disso. O Botafogo com o John Textor chegando, aí começou até bem o brasileiro, chegou a estar entre os 4 primeiros, pronto, todo mundo vai ser campeão e tal. Passou a perder, né, a ter alguns tropeços, foi eliminado da Copa do Brasil na última quinta-feira. A torcida, aliás, já tinha havido aquele fato que os torcedores, bandidos, entraram lá no CT do clube, enfim, no local onde eles treinam, e causaram aquele ato criminoso, né? A verdade é essa. E agora, depois do jogo de ontem, vaiando e xingando o próprio técnico da equipe, o Luiz Castro, né? O português Luiz Castro. Quer dizer, é surreal, cara, é surreal. Enquanto o torcedor não tiver a real dimensão do que significa você ter um trabalho a longo prazo, ainda mais com essas pessoas, né, sendo o dono do clube, aí nada vai andar, né? Agora é bom lembrar o seguinte, que os clubes têm dono, eles podem chiar à vontade, mas os clubes agora têm dono sim. Antônio Manuel Góes, para você essa situação do Cruzeiro, muito próximo de voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Transformado em sociedade anônima do futebol depois de anos sob desastradas gestões que o inviabilizaram com dívidas de mais de R$1 bilhão, o ex-cruzeiro de Raul, Plasman, Piazza, Zé Carlos, Tostão e Dirceu Lopes passou desde 2022 ao controle acionário ainda em transição de Ronaldo Fenômeno, de onde o festejado atacante saiu aos 17 anos para a hiperexitosa carreira internacional, incluída a conquista pela seleção brasileira da Copa do Mundo de 2002. O Cruzeiro é uma das 9 empresas do Grupo R9 liderado por Ronaldo Nazário, e sua equipe de futebol, com base em política de pés no chão, lidera a Série B do Brasileirão 2022, onde permanece faz 3 temporadas por conta de anterior incúria gerencial.
Nesta nova realidade de clube e empresa, uma radical transformação do elenco, com a dispensa, entre outros, do goleiro Fábio, de 41 anos, dos quais 17 na Toca da Raposa, e uma profusão de títulos, entre 7 estaduais mineiros, 2 brasileirões e uma Copa do Brasil, ainda em alto nível de desempenho que o levou a ser contratado pelo Fluminense como titular da meta tricolor carioca. O novo Cruzeiro SAF, em meio à expectativa de seus torcedores, passou a operar com uma gestão profissional, e a primeira providência foi a contratação do jovem treinador uruguaio Paulo Pessolano, 39 anos, com cuja participação promoveu a reestruturação do elenco através de investimento em futebolistas menos badalados, nos limites de sua parcimoniosa dotação orçamentária. O estrelado SAF Cruzeiro deu-se ao luxo de ceder sua maior revelação da base, Vitor Roque, 17 anos, por empréstimo ao Atlético Paranaense, onde já é destacado goleador sob a batuta do setentão Luiz Felipe Scolari. A par do resgate da dívida bilionária da falida Sociedade Sem Fins Lucrativos, fundada em 1921, o novo Cruzeiro Empresa, cuja meta inicial seria o retorno à Série A, com classificação entre os 4 primeiros da Série B, é líder da competição com 38 pontos, entre os 51 já disputados, 12 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. E fez bonito, embora recém-eliminado pelo Fluminense nas oitavas de final da Copa do Brasil, sob aplausos de sua torcida em mais um jogo com Mineirão superlotado, prova da alviçareira expectativa gerada diante do novo modelo, cujo objetivo, do médio ao longo prazo, é resgatar a vitoriosa história de tantas gerações do clube estrelado. Um time, um clube estrelado de fato, Antônio Manuel Góes, o grande Cruzeiro, que teve administrações aí pífias, né? Administrações que apenas exploraram, né, o clube e não levaram nada para o clube de positivo. Muito pelo contrário, uma dívida de mais de 1 bilhão que eles deixaram no Cruzeiro, e o clube tendo que vivenciar essa situação absurda, e o Ronaldo, ao chegar, está procurando passo a passo ajustar tudo, né? É um trabalho de formiguinha, passo a passo, mas o objetivo principal agora é retornar à Série A, e está muito próximo do Cruzeiro para aí sim, no ano que vem, 2023, já estando na Série A, com mais recursos, ele poder também investir mais no time de futebol. Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro e Jorge Moraes em Maceió, Alagoas, na opinião do PB Desporto. E nas notícias do PB Desporto, vamos falar inicialmente do Cristiano Ronaldo, eleito várias vezes o melhor jogador do mundo, atualmente no Manchester United pela segunda vez na sua carreira, e que teve o seu nome citado nas últimas semanas como um desejo do Chelsea, que tem um novo dono, o americano Todd Boehly, como também no Bayern de Munique, né? Houve também quem citasse o Paris Saint-Germain, mas enfim, o Bayern de Munique noticiando que não tem interesse na contratação do jogador, assim como também o Thomas Tuchel, treinador do Chelsea, afirmou que quer reforçar o setor defensivo, que é mais um avançado para se juntar à recente contratação de peso impactante do Sterling, que foi anunciado na última quarta-feira, mas que não teria interesse na chegada, na contratação do CR7 para atuar na sua equipe. A verdade é que o Bayern de Munique, aliás, o Bild, um jornal famoso da Alemanha, noticiou 3 razões para o Bayern não vir a contratar o Cristiano Ronaldo e ter anunciado que não tem interesse. As razões seriam a vaidade do jogador, a idade de 37 anos e também a inflexibilidade do modelo tático. Esta última devido a características e ao tempo de jogo que terá na época. Ou seja, o Cristiano Ronaldo pode parecer uma surpresa para muitos, 2 gigantes pensarem em não contar com o Cristiano Ronaldo,
Mas aqui na Europa se fala muito que o Cristiano Ronaldo tem equipes interessadas assim, no seu futebol. Ele que o Manchester United quer contar com o jogador até o final do seu contrato, mas o Cristiano Ronaldo já deixou claro em algumas ocasiões que gostaria de trocar de clube ainda antes do início dessa temporada. É esperar para ver. Enquanto isso, ele posta fotos aí nas redes sociais e colocou agora uma recentemente, ele malhando e tal, e colocou a frase, trabalho árduo. Cristiano Ronaldo está fazendo a sua parte enquanto espera o futuro, né? O seu futuro, se vai seguir no Manchester United ou se poderá atuar por uma outra equipe aqui do continente europeu. E nas últimas informações aqui do PB Desporto, falando do Campeonato Brasileiro, que chega à sua 17ª jornada, já nesse sábado, com os jogos disponibilizados pelo nosso Antero Arcanjo. O Atlético Paranaense recebe o Internacional, Flamengo e Curitiba, o Flamengo jogando em Brasília, Avaí e Santos. No domingo, Ceará e Corinthians, Juventude e Goiás, São Paulo e Fluminense, Botafogo e Atlético Mineiro, Atlético Goianiense, Fortaleza, América Mineiro e Red Bull Bragantino e Palmeiras e Cuiabá, fechando a rodada na segunda-feira. Na liderança do campeonato, o Palmeiras é o líder com 30 pontos. Em segundo lugar vem o Corinthians com 29, um pontinho a menos. Em terceiro aparece o Internacional com 28 pontos, mesma pontuação do Atlético Mineiro em quarto lugar. Em quinto, o Fluminense com 27. Em sexto, o Atlético Paranaense com 27. Essas seriam as 6 equipes que estariam nesse momento confirmando presença na próxima Libertadores da América, sendo que o quinto e sexto colocado na pré-Libertadores. O PB Desporto vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima!